Doutor, seguinte, eu conheço a história do senhor, mas conheço a história, talvez não numa linha cronológica. Essa história do senhor até direto, assim, que direcionou para direto, começa quando? O senhor pode falar, Luiz, começou aqui, cara, nesse dia. Olha, Luiz, Não sei se é possível. sim, porque na verdade, eu vou até te ser sincero, assim, a pessoa que tem a vocação, o desejo de ser policial é um negócio que parece que vem de outra vida. É desde não criança, tem de um tal dia, né? A gente, desde criança. Outro dia eu tava com a minha esposa vendo umas fotos e tal. Eu tenho foto lá com 2 anos de idade, com um capacete da Força Pública que era do meu tio, né? Hoje falecido e tal. Sempre tive isso. E sempre falei, pô, vou ser policial. Só que, na verdade, Luiz, a gente vai vendo esse desejo crescer na gente. E muitas pessoas eu encontro até hoje, isso é uma coisa que me chateia bastante, que fala assim, amigos meus que hoje a gente já passou da casa dos 40, que me encontram e falam, pô, meu, eu vi que você virou delegado, eu também sempre quis ser policial, mas minha vida tomou outro rumo, acabou não sendo, né, não dando certo. Quando eu ouço isso, eu fico chateado. Por quê? Porque eu tive essa vontade e fiz acontecer. Mas começou lá atrás. Eu trabalho desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Desde 12 anos de idade eu fui trabalhar numa oficina. Né? Eu trabalhava numa oficina, recuperava a suspensão naquela época. 12 anos de idade, fiquei ali até os 14. E aí, aos 14 anos, fui trabalhar numa autopeças. Entrei como office boy, depois fui promovido para balconista, depois passei a ser vendedor e fui crescendo. E aí, essa autopeças, ela migrou, foi embora para o Paraná. Aqui tava com uma dificuldade e tal. E aí, o cara tinha umas terras no Paraná e ele foi embora. E aí, eu falei, pô, eu tava fazendo 18 anos, eu falei, vou começar a estudar para a polícia, como é que eu faço agora desempregado? Aí fui ser motoboy, cara. Foi o que apareceu naquele momento pra mim. Aí eu entregava... Durante o dia, Luiz, antigamente não existiam essas máquinas digitais. Máquina fotográfica antigamente era aquela de rolo, de fita, né? Você tirava as fotos, pegava o rolinho, levava pra revelar. Eu sou dessa época aí. Você é menino, você é dessa época. Então o que a gente fazia? A gente passava de dia nas farmácias, nas bancas, nas papelarias, pegando os filmes, levava pro laboratório, o laboratório revelava durante a noite e a gente devolvia no dia seguinte. Eu andava 170 km por dia. Caramba. Eu saía com a minha moto lá do Butantã, fazia Carapicuíba, Osasco, Butantã, Zona Oeste todinha, todo dia. E muitas vezes eu ia levar no laboratório de Santos durante a noite. Fiquei fazendo isso por alguns anos. E aí depois comecei a entregar pizza e tal. E, meu, o tempo foi passando. Aí eu falei, meu, eu vou fazer o que da vida agora? Vou ficar motoboy? Né? Eu queria ser policial. Na verdade eu não almejava nem ser delegado. Eu falava, eu quero ser policial. Essa é a verdade. E aí, rapaz... Um amigo meu, outro dia, a gente conversando, eu falei, pô, eu precisava arrumar um emprego melhor, eu preciso pagar a faculdade. Isso eu já tô chegando em 2000, porque minha faculdade eu comecei no ano 2000. Tá, isso aí nos anos 2000. Tá. Aí fui motoboy, fui motorista fui motoboy, e aí depois eu fui ser motorista. Esse amigo meu falou, eu tenho uma van, não quer dirigir pra mim como pirueiro? Aí ele me pagava lá 20% do que já a gente ganhava. De motoboy. De motoboy a perua. Fui dirigir uma Topic, uma van, meu. E aí fiquei na perua clandestina, cara. Naquela época, hoje esse menino é falecido, o Jair, um amigo meu carioca. Da minha idade, o rapaz infartou faz uns 2 anos. Era aquelas peruas que passavam no ponto de ônibus? As peruas que passavam, é isso, só que era tudo clandestino, né? Eu andei muito aí. Eu dirigi isso aí muito. Aí, rapaz, eu entrei na perua clandestina e aí eu parei minha perua e... Trabalhava o dia inteiro. Eu pegava a primeira turma. Porque elas começavam bem cedo, né? A perua que eu pegava era uma linha que chamava Parque Novo Mundo Santana, na Zona Norte. Saía lá do Hospital Nipo e ia até Santana. Então, nesse caminho tinha uma faculdade, que hoje não existe mais lá. Era a Uniban na época. Né? E aí eu vi que lá tinha faculdade de Direito e tal, na perua. E aí 6 horas da manhã, eu pegava a primeira turma. Né? 6 horas e rodava até 11h30, meia-noite. Porque 11 horas saiu o pessoal da Uniban e eu conseguia fazer umas viagens pro metrô. Aí um dia eu vi uma faixa de vestibular lá. Aí eu falei, pô, meu, acho que eu vou fazer faculdade, né? O senhor tinha quantos anos na época, doutor? Rapaz, eu tô falando de 2000, eu tinha 21 anos. E aí eu falei, meu, eu vou fazer faculdade aqui. Me inscrevi, aí passei, e olha que interessante, no primeiro ano que eu fiz nessa faculdade, eu chegava lá na faculdade, na porta da faculdade, 5h30 da manhã, fazia 3, 4 viagens, voltava, entrava na aula 7h30, 11h30 eu saía, ia fazer algumas viagens já, então eu comecei a conciliar a faculdade e a perua. E aí, rapaz, isso durou. No ano seguinte, eu comecei a gostar de uma forma do direito, assim, foi tão legal pra mim, que eu fiz um outro vestibular e fui embora. No segundo ano eu fui embora pra FMU, fui fazer uma faculdade, fui lá pra Liberdade, foi onde eu me formei, fiz 4 anos de faculdade na FMU. E aí eu na perua, pagando a faculdade, aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou ser delegado de polícia. O senhor pagava a faculdade trabalhando de pirueiro? Trabalhando de pirueiro.
E olha só que legal. Né? Legal hoje contar, naquela época não era muito legal. Na época, em razão da gente ser clandestino, nós não tínhamos o alvará da autorização da prefeitura, constantemente a perua era apreendida pela fiscalização, né? Departamento de Trânsito, eles estavam certos, o errado era eu naquele contexto. Eles apreendiam a perua e para tirar era bastante dinheiro, na época assim, coisa de 2, 3 mil reais. A perua era do senhor? A perua era do Carioca, esse menino, depois ele me alugou e aí eu acabei comprando parcelado e fiquei dono dela. E eu toda hora eu perdi a perua. Aí ela tirar 2, 3 mil não tinha como, não tinha. Aí chegou uma hora que eu não tinha como mais tirar a perua, ela ficou apreendida um tempão. Aí eu comecei a trabalhar, pra você ter uma ideia, como cobrador, eu virei cobrador da lotação, eu tava indo pro 3º ano de faculdade nessa época. No 2º ano eu cheguei... Foi um custo pagar a faculdade então, né? Olha, Luiz, eu no 2º ano, primeiro pro 2º, particular, até o 2º era particular e era cara. Eu era repositor do supermercado, pra você ter uma ideia. Dentro do primeiro até o 2º, quando a perua ficava apreendida, eu peguei um trabalho e depois continuei nele. Eu fui repositor. Eu lembro, como se fosse hoje. Repositor do supermercado, R$333 o salário. A minha faculdade era 475. Porra, faltava. Eu trabalhava de cobrador domingo, sábado à noite, cobrador. Aquele cara ficava sentadinho com a pochete e eu complementava. Até que no 3º ano, a perua foi apreendida, eu não aguentava mais. Aí eu falei, é o seguinte, eu preciso acabar essa faculdade aqui. Não vai ter jeito. Eu fiz um negócio numa perua, consegui tirar ela, pagamos a taxa, eu vendi a perua e aí eu comprei uma pizzaria pra mim, uma pizzaria pequenininha na Casa Verde. Não sei se tem alguém hoje da Casa Verde aí vai saber, eu fui dono de uma pizzaria na Engenheiro Caetano Álvares, uma avenida principal da Zona Norte lá. E aí eu consegui pagar a minha faculdade, 3º, 4º e 5º ano com o dinheiro dessa pizzaria. Por quê? Porque no 3º ano eu me inscrevi num concurso para trabalhar no juizado especial. Né? O Pequenas Causas, que vulgarmente se chama, na FMU tinha. E abri um concurso, eu passei lá. E eu ganhei meia bolsa. Porque 4º ano. Isso no 3º ano. 3º ano. Eu comprei a pizzaria e ganhei a bolsa de 50%. Então eu ia para a faculdade das 7h30 às 11h30. Saía, trabalhava no juizado da 1 às 6, ia para a pizzaria às 6 horas, fechava meia-noite. Fiz isso 3 anos. E final de semana o senhor fazia o bico também. E no final de semana... Fazendo bico. Na perua, sempre trabalhei. Eu tô falando aí de 2003. Aí em 2004 eu me formei, Luiz. E olha que interessante, pra você ver, ó. Aquilo que eu falo, quando eu me deparo com as pessoas que falam, eu sempre quis ser policial, mas a vida tomou outro rumo, e não deu certo. Eu fico meio chateado com isso. Por quê? Eu tava no último ano já, fiquei com uma dificuldade financeira, trazer umas parcelas, Bom, uma série de dificuldades. Eu achei que eu ia ter que parar a faculdade, mas eu falei, não posso. Aí voltei a entregar pizza. Então, pelo que o senhor está me contando, o senhor deve ter pensado em parar a faculdade várias vezes. Várias. Né? Mas no último ano, eu não tinha mais como, né? Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí tinha um amigo meu, o Carlão, um amigo meu até hoje. Eu fui lá e ele falou, vem entregar pizza aqui sábado e domingo. Então, eu formei na faculdade, cara. Eu me formei, eu lembro como se fosse hoje. Pra você ter uma ideia, eu me formei, eu fiz a minha colação, aquela festa que a gente faz, aquela formatura, né? Bonito pra caramba. Porque eu fui membro da comissão, então não paguei, por isso que eu fiz parte. E aí, pra você ter uma ideia, depois disso eu ainda continuei entregando pizza. Formado em direito, entregando pizza. Aí, Luiz, quando eu me formei, eu falei, cara... Porque a gente conta, mas assim, só quem passa. Às vezes a pessoa tá aqui nos assistindo, cara. Então, cara, se você tá aqui assistindo, tá com essa dificuldade, você tem que entender. Às vezes você vai dar vontade de parar, às vezes você fala, porra, agora falta 2 anos. Hoje pra ser, por exemplo, investigadores que vão à época, não. Tem que ter nível superior. Pô, às vezes tá faltando 1 ano, se vira, cara. Vai entregar pizza, vai fazer Uber, sei lá, compra sorvete, vai pro Farol. O que importa é que você tem que fazer. Porque o tempo passa, meu amigo. Eu sei que é difícil, mas eu tava no último ano. E aí você vê, né? Eu lá no 5º ano entregando. Aí eu falei, pô, enquanto eu não pego o meu OAB, que demora uns meses, eu era formado em Direito e continuava entregando pizza. Numa boa.